Bom dia, estamos começando na Hora do Café desta terça-feira, dia 10 de março. Semana decisiva, dia 15, todos na rua, para mostrarmos para os que querem desrespeitar a vontade do povo, qual é a vontade do povo, qual é o anseio da sociedade. Muito importante lembrar para você que nós precisamos que você se inscreva, nós precisamos que você ative o sininho, nós precisamos que você dê o joinha nas nossas postagens, enfim, que você compartilhe nosso conteúdo em suas redes sociais. Estamos de volta, atuando nas redes sociais, enfim, tudo zerado no Brasil, ao menos para nós. Importantíssimo! Se você deseja ajudar a fortalecer de modo continuado o canal de Brasília, temos uma ferramenta ideal. Você pode contribuir a partir de R$5, é o Apoia-se. Apoia-se/Canal de Brasília. Você contribui de acordo com a sua possibilidade e ajuda a manter o nosso canal sem depender de publicidade do governo, para não repetir aquele modelito safado que era durante os governos da cleptocracia lulopetista. Vamos embora? Vamos aqui dar uma passada rápida nas notícias. Um aspecto interessante, nós já estamos fazendo uma avaliação de novos veículos de comunicação. Sempre é bom ir mudando alguns veículos, porque alguns se tornam muito repetitivos no seu conteúdo. Então, se você tem algum jornal da sua cidade, eu sei que nós temos aqui pessoas do Brasil inteiro nos acompanhando no café, na Hora do Café, então você chega lá e sugere, olha, aqui nós estamos precisando de uma fonte de informação em Manaus, falta em outros estados, no Acre, Sergipe, certo? Mesmo sendo estados dominados, e os meios de comunicação nesses estados sofrem a coerção quase muito forte dos governos estaduais, no caso lá de Sergipe, que é um governo do PT. Então vamos embora? Vamos começar o nosso roteiro de notícias. Subiu para 30 o número de casos confirmados do Covid-19. O balanço do governo federal apontou 25 ontem, mas não contabilizou os 5 casos confirmados no fim da tarde no Rio de Janeiro. A quantidade de pessoas suspeitas de estarem infectadas também passou para 946, eram 663 suspeitos no domingo. O caso mais grave está aqui em Brasília, onde a paciente ainda está internada na UTI. Ela tinha um histórico de viagens para o Reino Unido. Vamos botar a vida em dia? Até o fim do mês, as pessoas físicas e microempreendedoras endividadas terão a oportunidade de limpar o nome no feirão no Serasa. O feirão Serasa Limpa Nome oferece negociação pela internet, pelo smartphone e presencial nos escritórios do Serasa em todo o país. A Justiça Federal aceitou denúncia do Ministério Público Federal contra gestores do Postales. Esse é um daqueles casos que a gente sempre fala que o governo do PT, que supostamente é um partido dos trabalhadores, quebrou, ferrou, arrombou, esculhambou, detonou, inviabilizou os fundos de pensão de empresas públicas, no caso do Postales dos Correios. Os funcionários da Caixa Econômica Federal, certamente, quando olham o olerite, o contra-cheque, devem se confrontar lá com algumas taxas que eles estão passando para a recomposição do fundo autorial do FUNCEF. Eu respeito muito o trabalho, a tentativa de mudar o rumo do trabalho na Agência Brasil, mas eu imagino o desafio que é dos gestores da Agência Brasil de administrarem um covil de hienas, porque como o corpo funcional é composto basicamente de militantes concursados, jornalistas, militantes concursados da esquerda,
mudar a forma de tratar a notícia é assustadora. A gente nota o esforço dos gestores. Por exemplo, olha só, olha que coisa linda essa notícia da Agência Brasil. 12 pessoas foram condenadas pela Justiça Federal por práticas de ilícitos na contratação e execução de projetos culturais utilizando a Lei de Incentivo à Cultura, Lei 8.313 de 1991, que até esquerdista sabe que é a Lei Rouanet. Mas para evitar qualquer vinculação com a Lei Rouanet, eles não dizem que é a Lei Rouanet. É sim a Lei Rouanet, que foi transformada durante os governos de esquerda em fonte de financiamento de artistas que hoje vivem enchendo a paciência, torrando o saco com ele não, nós queremos democracia na cultura, querem é dinheiro, certo? A decisão é da juíza federal Flávia Serizawa e Silva, da Terceira Vara Criminal de São Paulo. A sentença é do final de fevereiro, mas só foi divulgada ontem. Olha aí uma situação no Irã, e eu já falo dela depois de tomar um cafezinho. As autoridades do Irã concederam liberdade temporária a 70 mil presos para impedir a disseminação do novo coronavírus nas penitenciárias. O Irã, o paraíso também esquerdista, né, enfrenta um surto da doença com 7.161 casos e 237 mortos. Vocês não acham interessante que coronavírus em todo o mundo, você não ouve falar em coronavírus na Venezuela, na Nicarágua, em Cuba e na Coreia do Norte? Por que será? Não será por falta de liberdade de imprensa? Você já parou para pensar nisso? Vamos girar as manchetes pelo país. Aí, aqui uma questão muito importante. Se a gente fosse na balada de só pegar uma notícia, por isso às vezes a gente demora mais para formatar o noticiário, na verdade, todos eles buscam mostrar o quadro da doença em seus respectivos estados. A gente tenta ir um pouco além e mostrar que nem só de coronavírus de mau humor vive o mundo, o Brasil, os brasileiros e as pessoas que vivem nessas regiões. Correio do Povo de Porto Alegre. Rodoviários da capital recorrem à justiça por reajustes salariais. Gazeta do Sul. Parece o sertão, mas é Herveiras. Eles pegaram uma foto muito bonita, densa, intensa, realmente reveladora. Aquele chão esturricado, rachado, que é típico, era no meu tempo de aluno, no meu tempo típico das imagens dos rios que secam no Nordeste. E eles usaram a foto dentro desse quadro, eu achei muito interessante. Jornal NH. FIMEC começa hoje com sotaque mais latino-americano. FIMEC é a Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos para o mercado couro calçadista. Esse ano, esse sotaque mais latino-americano é pela ausência de franceses, italianos e chineses. Os dois últimos pelas razões sabidas por conta do coronavírus. Notícias do dia de Florianópolis, que por sinal inaugurou uma redação integrada entre Florianópolis e Curitiba, é a primeira redação integrada do país, pessoal fazendo um trabalho fantástico. Então vamos lá, manchete: é tempo seco, sol e calor continuam nesta terça em Santa Catarina. Gazeta do Povo de Curitiba. Nos Estados Unidos, Bolsonaro diz ter provas de fraude nas eleições de 2018. Eu nunca acreditei em urna eletrônica. Eu acredito em Papai Noel, mula sem cabeça, mas ninguém me convence a acreditar em urna eletrônica. Eu também não tenho dúvidas de que o Bolsonaro ganhou no primeiro turno, mas... Folha de Londrina. Pacientes com dengue movimentam o CCI da Zona Norte de Londrina. Lembrando aquela questão das siglas, né? CCI quer dizer Centro de Convivência de Pessoa Idosa. Diário de Campos. Heineken anuncia investimento de mais de 865 milhões na fábrica de Ponta Grossa. Jornal do Comércio do Recife.
Começam a faltar máscaras descartáveis e álcool em gel nas farmácias do Recife. Claro, você vai criando um pânico, você em vez de informar, você desinforma, em vez de você passar dado concreto, você vai manipulando, a mídia foi criando um monstrengo com objetivos que ela não assume e gera o pânico. E tem gente, teve uma mulher que inclusive estava vendendo um kit anti-coronavírus e foi presa na Paraíba. O Fluminense de Niterói, Rio, tem 246 animais silvestres resgatados. Folha, Vitória, nível do Rio Doce cai, mas famílias continuam fora de casa em Linhares. Tribuna do Norte, lá de Natal, governo renova emergência em 132 municípios por causa da seca. Correio da Paraíba, Correio é como a gente falava lá no interior, lá em Candelária. Correio da Paraíba, moradores de Campina Grande devem fazer cadastramento de saúde. O Liberal de Belém, parte de Belém entra em estado de emergência nesta terça-feira. Choveu, enfim, a cidade que é belíssima. Olha, se tem um destino que eu recomendaria você a visitar, é Belém. E se puder, lá Marajó também. A região de Itabuna, na Bahia. Milicianas do MST atacam o Ministério. É o título mais perfeito do dia de hoje. E eu vou explicar por quê. O mais insólito foi o motivo da invasão do Ministério da Agricultura ontem, pelas milicianas do MST. Se entre aquelas milicianas ali, nós tivéssemos 5 agricultoras, seria muito. Eu vi pelezinhas tão bonitinhas, tudo com máscara. Certo? O mais insólito foi o motivo da invasão. Por incrível que pareça, o MST é contra o governo federal emitir títulos de terra definitivos para os assentados. Sabe por quê? O MST quer que os títulos sejam coletivos, algo que não existe na lei. E dessa forma, os assentados ficarem nas mãos do MST. É mole, mas isso ninguém deu. Eu creio que deva ser acionada uma cobrança. Por exemplo, quando tem um jogo na casa de alguém e a torcida adversária quebra o estádio, qual é o normal? Que seja feita uma cobrança desses prejuízos. Eu creio que o governo federal deva abrir um precedente e cobrar os danos da depredação e da sujeira que fizeram lá. E averiguar bem, vocês vão encontrar ali muita universitária da UNB, né? Muita gente ali do Lago Sul como militante do MST. Cruzeiro do Sul, lá de Sorocaba, Câmara vota licença paternidade de 20 dias, apenas para servidores públicos lá de Sorocaba, e também a autorização para que as férias sejam divididas em 3 períodos de 10 dias. Essa eu acho uma medida legal e que deveria ser estendida a todos os trabalhadores. A Tribuna de Santos, Receita prevê isenção de imposto de renda assegurado do INSS. Correio Popular, lá de Campinas, governo nomeia novo presidente da FUNASA. Diário do Nordeste, BNB e OCB assinam um acordo para financiar cooperativas do Nordeste. O Brasil ainda precisa descobrir e ter uma educação para conhecer a importância do cooperativismo. Campo Grande News, restos de avião em chamas aparecem na fronteira e suspeita de tráfico. Eu não gosto de sugerir a leitura, mas se vocês querem entender, às vezes, a luta contra o Moro, deem uma lida nesse site. Se vocês lerem hoje o Campo Grande News, vocês verão a quantidade de apreensão de drogas que está acontecendo na fronteira. Está faltando drogas em bocas de fumo aqui em Brasília. Isso não é fake news, isso é verdade. Está faltando droga. Está faltando droga até para algumas festas aqui em Brasília. Resultado, o preço subiu. Engraçado que esse preço as pessoas ainda não estão computando na inflação da droga. O estado do Maranhão, retirada de óleo do navio deve ser iniciada hoje. Estado de Minas,
Moro anuncia projeto de lei para aumentar pena de agressores de mulheres. Tribuna de Minas e Juiz de Fora, a semana deverá ser de tempo estável e temperaturas em elevação. É um alívio ali para aquela região que sofreu na semana passada com chuvas, com alagamentos e com muitos prejuízos. Diário de contagem, beneficiários do Bolsa Família devem cumprir a agenda da saúde. Folha da Manhã de Passos, olha aí, era o esperado. Preços de máscara sobem 395% em Passos e caixa chega a custar R$ 99,00. Querem o quê? Cria um pânico. Diário de Uberlândia. Vereadores aprovam proibição de fogos de artifício com estampido em Uberlândia. É importante, os comerciantes terão 6 meses para vender seus estoques. Talvez seja um período muito curto, mas é importante que esse tipo de lei comece a ser aprovado. Eu conversei com uma representante de uma empresa, de uma grande empresa de fogos de artifício aqui do Núcleo Bandeirante em Brasília, e ela me disse que a tendência, a partir desse ano, é que os fogos sejam sem estampidos. A gente pensa muito nos animais. Claro, eu já tive cachorro, gato, caturrita, papagaio, preá, tudo que é tipo de bicho. E todos eles sofrem com estampido. Mas também crianças sofrem muito com os estampidos. Idosos sofrem muito com estampidos e é uma encheção de paciência, porque tem vizinho, tem pessoas que parece que soltam foguete para qualquer coisa. Soltam foguete até quando o time adversário perde. Belíssima medida, deveria ser replicada e aplicada em todo o país. Por que o Rodrigo Maia não transforma isso numa lei no país, né? Faria algo de útil o Nhonho Botafogo. Jornal de Uberaba, Shopping Lar 2020 será no final do mês. Vamos para as redes sociais, Jornal da Cidade Online, Bolsonaro consolida a recuperação da imagem do Brasil no exterior. Menos para a Folha de São Paulo, o Estadão e o Globo, que acham que o legal é o Brasil ficar financiando ditadurinhas e agradando europeus que não souberam cuidar do seu meio ambiente. Justiça em Foco, do meu amigo Ronaldo Nóbrega. Após constatar irregularidades, o Ministério Público de Pernambuco convoca a Secretaria de Saúde e direção do Hospital Otávio de Freitas para audiência. Misto Brasília. Preço baixo do petróleo deve impactar no recolhimento do ICMS. Vamos pelas agências do mundo. Pelo país de Montevidéu, mesmo com a intervenção do Banco Central Uruguaio, dólar teve ontem a maior elevação desde a crise financeira de 2008. El Mercúrio de Valparaíso, essa notícia é interessantíssima. 70% dos detidos por arruaça, por brigas e por baderna na marcha de 8 de março era homem. É mole. Deutsche Welle. Alemanha registra primeiras mortes por coronavírus. Mulher de 89 anos e homem de 78 anos morreram em hospitais de Heinsberg e Essen, na região mais afetada pelo Covid. Número de infectados na Alemanha passa de 1.000. Rádio France Internacional. O Afeganistão parece que resolveu copiar a Venezuela. Com 2 presidentes autodeclarados, o Afeganistão mergulha na instabilidade. Explicar rapidamente, no Afeganistão o presidente em fim de mandato, Ashraf Ghani, considerado vencedor por uma comissão eleitoral independente, após a eleição presidencial, e seu principal oponente, Abdullah, se declararam presidentes do país nesta segunda-feira. As 2 cerimônias foram em locais distintos e ambas foram interrompidas por foguetes. Mas não é foguete de comemoração, não, é foguete mesmo de ataque, tá? Sputnik News. Como queda de petróleo está afetando a economia brasileira e internacional? Lembrando que esse é um embate. Olha como é que Sputnik News manipula e desinforma também. Porque, na verdade, essa crise do petróleo é um embate entre os sauditas e os russos. Lusa, número de novos casos de infecção pelo novo coronavírus volta a cair na China.
Agora, uma notícia impactante: ANSA, Itália restringe movimentação em todo o país por coronavírus. As medidas começam hoje, ou seja, quarentena na Itália. Olha, eu estava vendo algumas fotos lá de Milão, estava vendo fotos de Veneza, tudo vazio. Deve estar uma delícia lá para visitar. Deve ser, que maravilha para fotografar nesse cenário. Financial Times: mercados de petróleo e ações sobem após derrota histórica. La Vanguardia de Barcelona: saúde recomenda teletrabalho que se evitem reuniões para frear o Covid-19. Agência Brasil: Bolsonaro: governo não vai interferir para controlar preços do petróleo. Para encerrar, vou tomar primeiro uma água, depois um café. Vocês viram que a xicrinha está bonitinha, decoradinha. Já vieram falar para mim: Alfredo, mas você repete às vezes a sua canequinha. Você já pensou quantas canecas eu deveria ter para contemplar cada dia uma caneca diferente? Mas tem cada coisa que as pessoas se preocupam, cada detalhe que eu vou lhes contar. Por falar nisso, neste sábado teremos a estreia do Na Hora do Café Especial. Teremos uma entrevista que será pré-gravada, vou ser bem honesto, sobre o movimento, sobre a manifestação do dia 15. Então, a ideia é, a partir dessa semana, que a gente sempre no sábado pela manhã, a gente tem um café da manhã especial e iremos realmente tomar um café da manhã aqui e conversaremos com um convidado. Prepare-se, essa é a proposta que está sendo já implementada nessa semana. Por falar em sugestão, eu gostaria muito que você desse uma passada no site www.cartapolis.com. Tem um artigo meu, uma crônica minha, eu escrevo sempre às quartas-feiras, a primeira, que está repercutindo bastante para minha alegria, chama-se Como Se Fosse Ontem. Lembro como se fosse ontem. Dê uma passada lá, se puder, comente. A Ana Luísa é uma batalhadora, ela está lutando para manter o legado do pai dela, que foi um baita de um jornalista, o Leonardo Mota, e é interessante que você, se puder, dê uma olhada. Tem um artigo também muito interessante sobre o linchamento moral cometido por feminazes. Detalhe, esse artigo foi escrito por uma mulher. Olhe lá, certo? Bom, para encerrar, para proteger o Drauzio, a esquerda e a mídia recorrem a uma estratégia muito simples, que é dividir o foco para inocentar um assassino. O que aconteceu? Todo episódio remete a uma transexual chamada Suzy, que Drauzio Varela, que ninguém sabia quem era Drauzio Varela antes dele ir para a Globo, antes de ele virar doutor celebridade. E como doutor celebridade, parece que ele pensa que não tem limites e não precisa ter referências. Pois bem, o Drauzio entrevistou uma transexual chamada Suzy. O que a Globo e o Drauzio esqueceram foi o histórico dessa transexual. Há 10 anos, ela estuprou, matou uma criança que então tinha 9 anos. Ou seja, o Drauzio e a Rede Globo, dentro do seu papel canalha de vitimizar segmentos, transformaram um assassino, e o caso do menino que ela matou, no caso do menino que ele ou ela estuprou, não foi apenas esse caso. Ele tinha todo um histórico de violência e ataques sexuais. Mas nada disso contou para o doutor Drauzio, e muito menos importou para a Rede Globo, que tratou de
glamorizar a história dela. Olha, eu estou há 10 anos sem receber visita de parentes. Sabe por que não recebe visita de parentes? Porque a família o rejeita. Ele tentou estuprar sobrinhos também. Sabe por que a família o abandonou na cela? Porque ele é um doente. Porque ele é um assassino. Porque ele não passa de um oportunista que, para se vitimizar, virou transexual. É um caso revelador. E foi muito interessante que o Siqueira, que é fantástico, eu não acompanho o programa de TV dele, porque eu não olho TV, eu já disse, eu olho TV só para ver os jogos do Grêmio. O Siqueira entrevistou a mãe do menino assassinado. E ela disse que, engraçado para mim, não sobrou nada. Ela lembrou que uma escola em São Paulo, uma professora, deve ser uma outra demente, fez uma campanha com criancinhas de 7, 8, 9, 10, 11 anos para que mandassem cartinhas para a Suzy, porque a Suzy estava tão abandonadinha, coitadinha, lá na cela, né? E aí as crianças escreveram cartinhas. E aí as crianças mandaram até bombons para a Suzy. E o Drauzio Varela, com aquela cara de lata, com aquela cara de porteiro de bordel de Porto, de boteco de beira de Porto, de cais de Porto, veio dizer: eu ali não estava como juiz, estava como médico. Não, ali você não estava como médico. Ali você estava como jornalista, como um profissional de comunicação. E se não sabia os antecedentes dela, a culpa é da produção, da equipe de produção da Globo, que não foi capaz de puxar a ficha. E duvido, porque eu sei os cuidados que os meios de comunicação têm, ou pelo menos no meu tempo de atuação nos meios de comunicação, tinham quando iam entrevistar um apenado. Porque dentro da cadeia só tem santo. Eu lembro que em 1991, quando eu fui fazer um jornal para a AGEPOL, a Associação Geral de Policiais Civis aqui do DF, quando eu ia entrando na Papuda, um delegado chegou e disse assim: Gaúcho, deixa eu te falar uma coisa. Aqui dentro você só vai encontrar anjos. Mas nenhum deles chegou na porta aqui da Papuda e disse: doutor, eu quero ficar 20 anos aí dentro porque eu cometi um crime. Todos são anjos quando entram na penitenciária. Você não está vendo Suzane von Richthofen e tantos outros assassinos? Então, a Globo prestou um imenso desserviço para a dignidade humana ao transformar um assassino em vítima. E o Drauzio Varela, que eu nem sabia que médico era, e eu também não tenho obrigação de saber, pode abandonar, porque perdeu totalmente a credibilidade a ação dele. Quis bajular demais os guetos e se ferrou. Essa é a dinâmica que os meios de comunicação ainda não se deram conta, ainda não perceberam. Não existe mais a tirania de uma só voz. Foi a Rede Globo e o Drauzio mostrarem aquele abraço que é um abraço entre dois canalhas. Tanto o assassino como o Drauzio ali se igualaram, porque o Drauzio não consegue puxar a Suzy para o seu nível, mas a Suzy consegue colocar o Drauzio no nível dela. E a Globo como uma espécie de canal do lixo. As redes sociais desmascararam tudo. E aí vem todos os jornalistas, todo o povo da esquerdalhada doentia dizer: meu Deus do céu, não podem linchar o Drauzio. Mas ele, se não tivesse havido ação nas redes sociais, ele continuaria como o herói do abraço. Enquanto que a mãe do menino assassinado continuaria com a sua dor.